Olá, meus amores, a paz de Cristo, o amor de Maria. Que bom ter você aqui. Nem preciso mais repetir, né? E você sabe que aqui estou eu dizendo para você que eu sou uma ex-endividada. Eu vivia recebendo ligações de cobrança, né? E eu tinha o meu CPF restrição. Mas só depois, muito tempo depois, foi que eu descobri que eu tinha bloqueios contra dinheiro, que até então eu não sabia. E eu resolvi fazer uma reprogramação mental. E quando eu reprogramei a minha mente, eu quitei as dívidas. Hoje eu vivo uma vida, como diz, sobrenatural, porque eu vivo hoje muito mais do que o que eu imaginei. O que eu vivo hoje, quanto mais eu agradeço, mais ainda eu acho que é pouco, porque não é só eu que estou bem, mas assim, toda a minha família, meus filhos, né? Porque você sabe que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, eu sou uma pessoa que vim de uma família muito humilde, né? E eu casei, mas o meu casamento foi um fracasso. Então, passei 22 anos casada e durante esses 22 anos eu só acumulei doença, traição, abandono. E eu tava, como diz o ditado, eu não tava no fundo do poço, eu tava no calabouço. E eu estou aqui para dizer a você que eu consegui vencer. Mas como foi que eu consegui? Eu consegui voltando para casa. O que é isso? O que é voltar para casa? É você voltar para Deus. É você saber que Deus está dentro de você. É quando eu deixei de culpar meu ex-marido por tudo de ruim que acontecia comigo e comecei a abençoá-lo, a agradecer a Deus porque ele passou pela minha vida. Porque se ele não tivesse passado, eu não teria vivido o que eu vivi e também não seria essa pessoa que eu sou hoje. E quando eu passei a ser grata, porque através dele eu tive 2 filhos maravilhosos, eu passei a ser grata porque eu aprendi muito com tudo que eu vivi e cheguei aqui onde eu estou, né? Não foi fácil passar pelo que eu passei, mas eu me curei. E eu tô aqui para te dizer que você pode se curar também. Então, eu quero que você saiba que a solução para todos os problemas está dentro de você. Como disse uma vez Santo Agostinho, né? Eu procurei fora o que estava dentro. Então, não que meu ex-marido poderia me trazer essa felicidade, não é meus filhos, não é meu melhor amigo e nem mesmo é o dinheiro, mas assim, é a certeza de que eu estou ligada numa fonte. Então, quando a gente sabe que a gente está ligado numa fonte, essa fonte é infinita, então nada falta mais para nós. Então, eu quero te dizer que você deve se voltar para Deus, porque Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. E você pode estar se perguntando, então, por que é que eu estou passando por esse momento? Porque você precisa se aproximar mais dele. Ter mais comunhão, ter mais fé, né? Porque a gente chega num momento de tanto fracasso que a gente perde aquela fé, né? E a gente acredita que não vai vencer. Mas eu venci e você vai vencer também. E é natural no momento que a gente está passando por um desafio, a mente da gente querer dizer que a gente não vai conseguir. Mas não acredite. Não acredite porque a sua mente pode estar lhe sabotando. Que você hoje volte para dentro de você, encontre Deus dentro de você e encontre a solução para todos os teus problemas. E algo que eu quero te dizer que eu faço todas as manhãs e que para mim deu muito certo são palavras de afirmação. Porque eu passei a minha vida inteira dizendo para mim mesma, né, que eu era feia, porque era o que eu escutava da minha família. Que eu era feia, eu escutava, e depois houve a continuação com o meu ex-marido, que eu era feia, que eu era gorda, que eu era chata. Então, eu passei a minha vida inteira ouvindo isso.
E a minha mente, ela automaticamente se programou, né, com essas palavras. E eu fiz uma reprogramação mental. É tão simples, você não gasta nada e funciona, viu? É só você escolher afirmações que façam sentido para você. Então, quando amanhece o dia, eu já vou logo dizendo, depois que eu agradeço, né, a Deus pelo amor dele, por mais um dia, pela minha saúde, pela minha família. Então, eu faço uma lista de coisas que eu tenho para agradecer a ele. E em seguida, eu já vou dar bom dia ao Espírito Santo, bom dia ao meu corpo, bom dia Virgem Maria, bom dia São José. E a partir daí eu começo a dizer palavras afirmativas, né? Eu sou. Como eu contei para vocês, no início eu tinha uma dificuldade de falar isso porque eu achava que eu estava pecando, né? Porque a minha vida inteira eu aprendi que Deus está lá no céu, que a gente não pode ter acesso a Ele, que a gente é pecador. Então, eu achava que era um pecado dizer que eu era Deus e eu demorei um tempo para entender isso. Mas, né, hoje eu sei que eu e Deus somos um, porque o Senhor Jesus mesmo disse, né, eu e Deus somos um, e nós somos filhos de Deus, então nós somos um Deusinho e recebemos Ele na hora do nosso batismo. Então, hoje em dia, quando acordo de manhã, já vou logo dizendo, eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou uma luz intensa e constante. Eu sou muito amada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoadora. Eu sou milionária, que eu não sou ainda, mas eu digo, né, profetizo. Eu digo, eu sou filha de um rei. Eu e Deus somos um. Então, eu digo várias palavras de afirmação logo no início do dia, porque o nosso dia, dependendo da forma que ele começa, ele vai terminar, não é? Então, se a gente começa o dia da gente bem, direcionando nossos pensamentos para coisas boas, não é? Então, no final do dia, a gente vai ter muito motivo para agradecer. Hoje em dia, quando chega no final do dia, eu tenho tanto motivo para agradecer, tanto motivo, que eu passo o tempo só agradecendo. É raro hoje em dia eu precisar pedir alguma coisa para Deus. Dizer, olha Deus, eu quero que o Senhor faça isso ou aquilo. É raro, porque as coisas acontecem naturalmente. Né? Simplesmente as coisas acontecem e hoje em dia eu só paro para dizer a Deus gratidão, gratidão, gratidão. Então eu quero que esse nível de vida aconteça também com você e que você saia desse lugar aí onde você está, né? De não acreditar mais na vida, de dissolver dívidas, de dissolver problemas, onde você só está vendo os problemas aumentando, né? Como diz o ditado, virando uma bola de neve, e que você entenda que você é a chave para mudar isso aí. Não pense que é o seu irmão que tem mais condições financeiras que você. Não pense que é o seu chefe. Não. Pense que você, dentro de você, existe uma fonte que pode mudar tudo. Mudar toda a tua história. Né? Tirar você dessa situação de endividado, colocar você numa situação, sei lá, de empresário, de multimilionário, de empreendedor, sabe? Você pode sair dessa situação de como eu estava, com CPF e restrição, e você pode se tornar uma pessoa que você vai contribuir com o mundo, né? E essa situação que você está vivendo pode ser o teu testemunho amanhã. Então, que você volte para casa, essa casa que é a casa do Pai, não é? E que você tenha esse encontro com Ele, essa comunhão. Se você já tem, que você intensifique. E eu te desejo sucesso.